bom? Como vai? Vamos continuar falando um pouco sobre constelação familiar? O que é a constelação, né? As pessoas têm perguntado um pouco sobre isso. Constelação, ela é uma representação, né? Eu represento o meu inconsciente e o inconsciente da minha família. Muitas vezes nós estamos repetindo padrões, né, no nosso dia a dia, circunstâncias da nossa vida, e nós não entendemos o porquê estamos fazendo aquilo, né? Então, a constelação ela veio através de Bert Hellinger, através de vários estudos, que quando nós acessamos o nosso inconsciente, trazemos aquela situação à tona, aquilo a cura. Então é maravilhoso isso, eu tenho participado, eu tenho visto tantas pessoas quebrando padrões na sua vida, assim, que tem transformado, né? É maravilhoso quando você se permite isso. Às vezes nós estamos apegados a um ponto e não entendemos o porquê daquilo, né? E quando a gente tem a clareza, as coisas funcionam melhor. Mas o que me chama muito a atenção de constelação familiar é o que nós chamamos de hierarquia do amor, né? Que é a base da constelação. Então ela tem 3 pontos. O direito de pertencer, que nós temos o direito de pertencer. Às vezes nós nos sentimos excluídos ou excluímos alguém, né, da nossa vida. E o quanto aquilo representa assim para nós, sabe? O quanto aquilo ninguém tem o direito de ser excluído, seja qual for a situação. Eu tenho um exemplo, né, meu. Eu sou divorciada e nós passamos, eu e meu ex-marido, pai da minha filha, uma situação bem difícil, né? E quando eu comecei a estudar o desenvolvimento humano, que foi uma área assim que sempre, a vida toda me chamou a atenção, algo que eu gostei, e quando eu comecei a trazer isso à tona para minha vida, e principalmente de uns 2 anos para cá, eu comecei a ter uma outra visão disso. E aí eu percebi que dentro de mim e dentro dele, nós havíamos nos excluídos, né? Ambos havíamos nos excluídos. Mas a nossa vida não ia para frente, né? Não crescia, vamos dizer assim, em várias áreas. Mas nós temos uma filha, né? Então, assim, independente de nós querermos ou não, nós temos um contato, talvez não diário, né? Que realmente isso não existe, mas nós temos um contato. Quando a nossa filha precisa de nós sempre estamos ali presentes. Isso foi algo assim, um acordo que nós tivemos. Só que não existe só isso, né? Não existe só a nossa filha, existe a nossa história, existe o nosso relacionamento, né? Ele foi o meu primeiro marido, eu fui a primeira esposa dele. Então, assim, existe espiritualmente, existe toda uma legalidade para isso, né? E nós rompemos isso. Então, é difícil você ter um novo relacionamento, você se permitir um novo relacionamento, é difícil você manter um novo relacionamento, sendo que isso dentro de você está excluído. Então, a constelação, não só a constelação, mas o desenvolvimento humano, essa área a qual eu atuo hoje, ela veio me mostrando de diversas formas como que a gente pode mudar essa história. E a constelação, ela veio assim com a ordem, o direito de pertencer, né? Então, quando eu digo a ele, eu te vejo, né? Eu te aceito, porque realmente eu aceito. Quando eu comecei a fazer isso, quando eu comecei a honrá-lo, o nosso relacionamento, que antes era de exclusão, se tornou muito melhor, se tornou um relacionamento de respeito, né? As ofensas acabaram e há o respeito. Então isso, quem tem o maior benefício disso é a nossa filha. Então o direito de pertencer, quando há um aborto, quando há uma morte, quando há uma separação,
quando uma adoção, né? Que a pessoa se sente excluída. Na verdade, nós resgatamos isso. Ninguém é excluído, todos nós temos o direito de pertencer. O segundo ponto é o equilíbrio de troca. Tem pessoas que, assim, que têm um coração gigantesco, que amam dar e não se importam, ou não querem, ou não sabem receber, né? E aí ela cria um outro problema, porque aquele que muito dá, pouco recebe. Isso tem que ter um equilíbrio, né? Todos nós temos que dar, eu tenho que estar receptível para receber e você tem que estar receptível também para receber. Tem que ser na mesma medida. Por que muitos relacionamentos acabam, né? Muitos relacionamentos se desfazem? Porque eu tenho uma expectativa muito grande em relação àquele relacionamento, mas eu não estou conseguindo receber o que a pessoa tem para me dar. Minha expectativa é muito maior do que ele está me dando. E o que eu estou dando para ele é muito maior do que ele possa aguentar, talvez. Então, essa troca, ela tem que ser igual. Eu tenho que saber respeitar a pessoa, até onde ela pode receber e até onde ela pode me dar. Isso não é só no relacionamento conjugal, isso é no trabalho, isso é com amigos, é você aprender a dar e a receber, né? Nós julgamos demais quando nós falamos assim, poxa, mas eu dou tanto para a pessoa e a pessoa não reconhece, mas ela reconhece da maneira dela. Então, sabe assim, é uma mudança que nós temos que fazer dentro de nós. E é muito difícil isso, não é fácil, porque nós sempre queremos dar, né? Dar mais, mas muitas pessoas vêm aqui no meu consultório e eu falo assim para elas, como que é o receber para vocês? Aí a maioria fala assim para mim, eu não faço questão de receber, eu quero dar. Né? Eu gosto de presentear, eu gosto de dar atenção, eu gosto de estar junto, mas receber, não faço questão, eu até me sinto ofendida. Tá errado, né? Nós temos que dar e receber. E nós temos que dar na medida que a pessoa suporta que a gente dê, sem criar a expectativa dentro de nós, né? Então, existe esse equilíbrio de troca. Muitas vezes, um exemplo. Eu conheço várias pessoas e já me vi fazendo isso também, dizendo que, como é que você está? Como é que está o seu dia a dia, né? Tal e tudo mais. Nossa, eu não paro, eu não consigo parar, olha, porque eu fiz isso, fiz tal coisa, fiz não sei o que. Ele se sente importante dizendo o que ele está fazendo, né? Então, assim, ele sempre tem que se sentir acima de você. E isso muitas vezes nos ofende. Que tipo assim, nossa, mas essa pessoa sempre quer se mostrar além daquilo, sempre, né? O cara talvez não tenha feito nada que você percebe, mas ele fala assim, nossa, eu não parei, tive muito ocupado hoje, resolvi muitas coisas, tal. Cadê a troca disso? Né? Cadê a troca? Então tem que existir essa troca. Isso é numa amizade, num relacionamento, isso são nos negócios, né? Tem que existir essa troca. Ambos têm que estar ali para que dê certo uma sociedade, para que dê certo um namoro, sabe? Assim, uma conquista, né? Ambos têm que caminhar juntos. Eu tenho um gestor e eu adoro trabalhar com ele, sou super fã, eu aprendo muito com ele, o Maurício, e nós nos damos muito bem. Até nós tivemos uma reunião sexta-feira e aí eu até comentei que ele é a parte burocrática, ele gosta dos papéis, né? Então, assim, detalhes, negociação, contas, leis, é com ele. Ele gosta de planilhar, ele gosta de fazer isso. Eu já sou mais a parte mais prática, né? Então, assim, eu sou aquela que vou e falo e negocio,
eu sou aquela que coloca a cara a tapa, eu sou aquela que vou buscar o caso, eu vou tentar resolver, eu que vou atender, né? Eu que chamo os prestadores. Então, assim, nós nos damos bem porque simplesmente nós temos uma troca ali. Por isso que deu certo, está dando certo o nosso relacionamento, né? Eu falo que nós temos um relacionamento e é um relacionamento de trabalho mesmo. Nós nos damos bem, então funcionamos bem. É muito legal. Isso existe uma parceria entre nós, uma parceria que deu certo. E um respeita o outro, né? A gente tem essa liberdade. Quando eu erro, ele fala para mim, quando ele erra, eu falo para ele. A gente aceita sugestões e nós vamos fazendo essa troca no mesmo nível. Eu me sinto, apesar dele ser um engenheiro, né, dele ter um cargo muito maior do que o meu, mas assim, ele me coloca de tal forma que a gente fica no mesmo patamar, e isso é ótimo. E o outro ponto é a hierarquia. Quando eu falo aqui de hierarquia, é justamente isso, né? O Maurício, ele é acima de mim e eu estou abaixo e eu respeito isso. E isso é para nossa família também, né? Os nossos ancestrais, bisavós, tataravós, os nossos pais, os nossos avós, eles são maiores do que nós, né? Cada um na sua época, cada um na sua geração. Nós não podemos permitir que os nossos filhos sejam mais do que nós, né? Não, quando isso acontece, é uma carga muito grande para os nossos filhos e eles não entendem o porquê disso. Eu não posso ser a mãe da minha mãe. Apesar de hoje, né, muita coisa, hoje ela depender mais de mim, mas ela é minha mãe. Então, porque a nossa tendência como filho, chega uma idade dos nossos pais que nós nos sentimos pais dos nossos pais, né? E não está certo isso. Independente da idade dos nossos pais, nós temos que nos colocar como filhos. E um casamento, ele só funciona quando o nosso filho, ele tem a posição de filho. Quando ele não interfere no relacionamento, quando ele não é o do meio, quando ele não é mais, ele é a prioridade, mas ele não é a prioridade é o casal. Assim é no nosso trabalho, assim em qualquer relacionamento, né? Então nós precisamos nos atentar a isso, precisamos fazer com que as pessoas ao nosso redor entendam isso, mas principalmente quando a gente tem isso dentro da gente, né? O desenvolvimento humano, ele é assim, ele é quando nós colocamos isso dentro de nós, né? Quando nós aceitamos, queremos essa mudança, começamos a ver a mudança que há em nós e aí as pessoas ao redor nos olham, nos respeitam de uma outra forma, né? Então, pense sobre isso. O direito de pertencer, você tem o direito de pertencer, não se sinta excluído de nenhuma relação, tá? O equilíbrio de troca, que é o dar e receber, assuma a importância sobre isso. E a hierarquia. A hierarquia é grandiosa. E sem esquecer que do vídeo passado eu falei sobre a honra. A honra de nós honrarmos os nossos pais, os nossos avós, os nossos antepassados. A honra quando você faz isso, que você honra aquele que te criou, aquele que te fez, porque nós não estamos aqui só por nós. Nós estamos aqui porque nós temos uma história atrás de nós. Nós temos toda a geração atrás de nós. Então nós temos que honrar a tudo isso. Quando nós honramos quem já foi da nossa genealogia, quem já foi, quem já fez, sabe assim, trouxe, nós trazemos dentro de nós, dentro do nosso subconsciente, do nosso inconsciente, um pedacinho, um pouquinho de cada um da nossa história. Por isso eu estou aqui. Por isso você está aí. Porque você tem uma história atrás de você. Então você quer a mudança na tua vida? Comece a honrar toda a tua história. Mas honra mesmo. Sabe assim, dê honra a quem merece honra. E a tua família, independente se ela seja boa, ruim, certa, errada, direita ou torta,
é a tua família. Eu não conheço a minha família, mas você foi gerada e honra essa geração. Quando você se permite fazer isso, você começa a mudar toda a tua história e você muda o seu hoje. E se você muda o seu hoje, você muda o seu futuro. Não faça só por você. Faça principalmente por você, mas faça por aqueles que vão vir além de você, tá bom? Se tiver dúvida, estou à disposição. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E é lindo, 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 lindo. Eu já conheço essa história há muitos anos atrás, desde, sei lá quantos anos, desde quando eu estudava com a Neuza Tioca. E só que agora veio de uma forma talvez mais esclarecedora ou mais madura, né? E é uma forma linda de se trabalhar. Então, fica aqui o meu convite, que eu puder contribuir com você, eu estou aqui à disposição. Vamos juntos aprendendo, porque aqui eu não estou sozinha. Aqui eu estou com você e para você, tá bom? Um grande beijo, um ótimo domingo para ti.